Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e estamos em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com todos vocês, onde ela está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, onde ela vai nos dizer assim: Damos sempre graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar diante do nosso Deus e Pai da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema da nossa reflexão, meus irmãos, é o teu testemunho. Meus amados, neste pequeno versículo, onde tomamos por base para a nossa reflexão, nós podemos tirar algumas lições para nós e também realizar, após ministrar aos nossos corações essa palavra, e assim podermos fazer uma breve aplicação às nossas vidas, onde esta epístola de Paulo, sendo direcionada aos irmãos da igreja de Tessalônica, ela vai nos mostrar algo que cada um de nós, homens e mulheres de Deus cristãos, que procuramos para alcançar a salvação, devemos estar de contínuo e não somente ter uma simples prática, mas uma continuidade. O próprio apóstolo Paulo segue em suas linhas declarando desta maneira: damos sempre graças a Deus por vós todos. O que nos chama a atenção nesse versículo, meus amados, é que Paulo ele vai dizer na forma escrita que damos graças a Deus por todos vós. E se damos, apesar de ser um escrevendo, nós vamos perceber que são mais de um que estão a agradecer a Deus por também não apenas um, mas pela unidade do povo da igreja de Tessalônica. Aleluia! E a reflexão que fazemos deste nosso texto é: de acordo com as nossas condutas, conforme as nossas atitudes, elas são para gratidão a Deus e de louvor ao seu nome, ao nome do Senhor, ou para vergonha? O que observamos em nosso texto, meus irmãos, é que esta epístola, ela não inicia tratando de uma só pessoa, mas de sim de várias. E aqui isso nos chama a atenção quando uma igreja ela se volta e se dedica de verdade para as obras e serviço que destaca e põe em primeiro lugar a Cristo. E o que pergunto aqui é: será que temos nos envolvido com as tarefas da nossa igreja, assim como fez João Batista, que declarou sobre Cristo, quando foi avisado que eram feitos mais batismos e discípulos do que o João? Será que temos em nosso coração dito que eu diminua e que Cristo cresça? Aleluia! Assim era com esta igreja. E Paulo, meus irmãos, ele segue falando sobre ele desta maneira: damos sempre graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aleluia! Paulo, ao agradecer, meus irmãos, ele também faz menção daquele povo em suas orações. Paulo, ele intercede por seus irmãos. E eu aqui compartilho com meus irmãos o quanto é poderoso e o quanto é importante estarmos orando e intercedendo uns pelos outros. E o que podemos aprender é que, se oramos e se intercedemos uns pelos outros, há algo de muito importante a ser lembrado e praticado e também mantido em nossos corações. Com a nossa Bíblia, nós aprendemos que se temos algo contra alguém, e não é somente a ceia do Senhor que não podemos praticar, participar e tomar parte dela, mas também até a nossa oferta, ela não é aceita por Deus. Então, meus amados, eu preciso te convidar a se corrigir, caso necessário, com o teu irmão, e liberar e pedir perdão, para que
não só deixemos de ceiar com o Senhor, não só venhamos a praticar a nossa oferta na casa do Senhor, mas para que as nossas orações sejam não apenas ouvidas, mas também elas sejam recebidas e também sejam atendidas pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Aleluia! A Bíblia, ela vai nos dizer que sobre todas as coisas a que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meus irmãos, como é bom ter um coração puro, como é bom ter um coração limpo diante de Deus e principalmente, meus irmãos, como é bom termos um coração que se arrepende, que se aquebranta em verdade diante do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos relata que o próprio homem que cometeu um adultério, que o próprio homem que cometeu um homicídio e que ele maquinou o mal contra o seu próximo, contra o seu irmão, ao ele ter sido exortado, ele declarava: pequei contra os céus e contra o Senhor. E ele, meus amados, ele não contestava, ele se arrependia. Aleluia. Meus irmãos, um coração puro, um coração limpo e principalmente quebrantado e contrito, o nosso Deus não rejeita. Aleluia. Mas uma coisa é verdadeira, ele não está, esse coração, essa pessoa, ela não está ausente de errar e muito menos de pecar, mas que nós tenhamos sempre a humildade em reconhecer os nossos erros e que, recebendo a correção devida, continuemos nos caminhos do Senhor. E assim da mesma forma, nós aprendemos como fazia Davi. Em tudo isso, para que o nome de Cristo seja sempre glorificado. Amém, meus amados? E quando continuamos o nosso texto em que estamos refletindo, ele continua assim nos dizendo: lembrando-nos sem cessar diante do nosso Deus e Pai da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sempre se justificando. Estamos vivendo um tempo em que os homens dão testemunhos de si mesmo ao mundo. E aqui nós vamos presenciar que se as obras que esta igreja e que os seus membros estavam fazendo, até o homem pode observar, a pergunta que fazemos aqui é: como que o Deus que nós cremos, que um dos seus atributos é a onisciência, como o Deus que é onisciente não as poderia também ter notado? Meus irmãos, Deus tem observado as suas obras. Descanse em Deus. Aleluia. O teu tempo está próximo. O teu tempo da exaltação está próximo. Espera em Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele relata cada obra realizada pelos irmãos de Tessalônica, onde elas se manifestavam em lembranças, ou seja, não serão escondidas, muito menos, meu irmão, não serão esquecidas. Aleluia. Meus irmãos, tudo o que venhamos a fazer ou venhamos a praticar, você não precisa as expor nem a colocarem em outdoor. O nosso Deus e Pai, Ele é quem vai te recompensar sobre cada obra sua. Muitas das pessoas, elas precisam alimentar o seu ego, demonstrando a todo mundo e postando em redes sociais todo tipo de bem e ações de caridade que elas tenham feito, para que os homens os encham de elogio e, como mesmo a Bíblia diz, para que eles recebam a sua recompensa. E o que eu aprendo aqui é que sejamos como os irmãos dessa igreja de Tessalônica. Façamos assim e sempre com a perseverança, sem cessar diante do nosso Deus e Pai, da obra da vossa fé, e que a pratiquemos do trabalho, do amor e da paciência. Aleluia. E que tenhamos principalmente da esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, dentre a imensidão de ensinamentos que podemos extrair dessa reflexão, no mínimo dois aprendizados podemos apresentar aqui. O primeiro é que, para que o nosso testemunho ele seja verdadeiro, não somos, nem seremos nós que temos que dar, e assim são os outros que os darão por nós, meu irmão. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 31, vai dizer dessa maneira: se eu der testemunho acerca de mim mesmo, o meu testemunho não será válido. O que mais podemos aprender aqui e compartilhamos, meus amados, é que se queremos que o nosso testemunho tenha valor, que deixamos que os outros assim falem, que os outros testemunhem sobre nós. E o nosso segundo aprendizado, em que extraímos do nosso texto, onde o texto diz assim: da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que a nossa esperança e que a nossa expectativa e que a nossa confiança ela esteja sempre firmada e forjada em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, deixem que os outros deem testemunho sobre você e que os ventos vão se encarregar de os espalhar aos lugares mais distantes. E glorifique sempre a Deus e siga confiante em Jesus Cristo. Amém? Amém, meus irmãos? Meus amados, guardem esta palavra em seu coração e que o Espírito Santo venha falar mais com vocês. Amém? E a você, meu irmão, e a você, minha amada irmã, que anda por caminhos afastados do Senhor, ou até mesmo a você que nunca experimentou estar nos caminhos em sua presença e na dependência total de Cristo, eu quero te convidar a dizer um sim a Jesus e a entregar-se a Ele e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E meus irmãos, inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para receber as novas notificações, curtam e principalmente, meus irmãos, compartilhem com mais pessoas essa mensagem e abençoem mais pessoas. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.